Hoje foi uma grande prova para nós. E quando eu vi meu filho vindo, ele achou que talvez eu fosse brigar com ele, alguma coisa, que ele veio pedindo desculpa, pai, desculpa, eu me perdi. Mas naquele instante eu só queria uma coisa: abraçar ele. Eu só queria abraçar ele, só isso. Foi o que eu fiz, eu abracei ele. Não falei nada, só abracei. Abracei apertado. Porque quando acontece esse tipo de situação, que a gente acaba, muitas vezes, tendo a nossa fé provada. Do jeito que anda a situação do mundo hoje, eu até pensei que talvez tinham confundido ele com alguém, tinham pego ele e feito alguma coisa. Toda vez que se passavam os minutos, os segundos, e a gente não enxergava ele, o meu coração ficava em desespero. E aí eu entendi uma coisa, que Deus preparou essa noite para que eu possa trazer essa mensagem que eu tenho para a igreja, inclusive para aqueles que vão assistir depois no canal. O mesmo desespero, a mesma dor, o mesmo pavor, o mesmo medo, a mesma angústia, o Senhor sente por cada um de nós. Aleluia, Deus, verdade, Pai. Quando não estamos fazendo a vontade dEle, o Senhor fica agoniado, esperando a nossa reconciliação, esperando ver a gente voltar para casa. Aleluia, Jesus. E eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Mateus capítulo 10, versículo 28. Talvez a igreja deve se perguntar hoje eu vim buscar uma cura, hoje eu vim buscar uma bênção, hoje eu não vim escutar a palavra que vai ser pregada. Mas eu digo que acima de tudo isso que tu veio buscar, hoje Deus está te concedendo a salvação. E a palavra diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Podeis se sentar. Santo Deus, glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que a gente não tem que temer o ser humano, não tem que temer as situações da natureza, porque se nós tivermos comunhão com Ele, e se nós estivermos ligados a Ele, e as palavras dEle estiverem dentro de nós, o nosso corpo pode até perecer, mas a nossa alma tem lugar certo. É com Ele na glória. Mas Jesus diz que antes a gente tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E muitos induzem que quem pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo é Deus. Aleluia, Jesus. Porém, eu digo e afirmo que Deus não manda ninguém para o inferno. Ao contrário, a própria pessoa
vai com as suas próprias atitudes. Verdade, nossa. Então a gente tem que temer aquela pessoa que quando a gente levanta de manhã e a primeira coisa que faz é olhar no espelho, aquela pessoa que aparece na nossa frente, essa que a gente tem que temer, porque é essa pessoa que pode nos fazer levar para o inferno, um lugar de tormento, um lugar de dores, um lugar aonde, como Jesus diz, o verme não morre e o fogo não se apaga. Um lugar aonde todas as lembranças de todas as oportunidades que Deus tem nos dado para alcançar o reino dele foram jogadas no lixo. Porque a consciência vai estar ali, martelando eternamente. Vai estar passando na mente: ah, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse mudado a minha atitude. Grande Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, ó Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Ontem o Senhor me deu uma palavra. Santo é o teu nome, ó Rei. Aleluia, Jesus. E essa palavra Santo é o teu nome, ó Rei. eu compartilhei no culto na sede. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Verdade, Jesus. Firme fundamento das coisas que se esperam. Grande Deus. Aleluia. E isso me lembra quando Jesus diz que nós temos que construir a nossa casa sobre uma rocha e não sobre uma areia. Porque se construirmos sobre a areia, vem o vento e derruba a nossa casa. Santo é o teu nome. Mas se construirmos sobre uma rocha, pode vir o vento, a tempestade, o que vier, até terremotos, e a nossa casa fica ali, firme. E a nossa fé tem que estar baseada, a base da nossa fé tem que estar na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar baseada no centro da Bíblia. E eu não estou falando do livro de Salmos. Eu estou falando de Jesus Cristo. Santo é o teu nome, ó Rei. Porque do Gênesis até o Apocalipse, o centro de toda a história espiritual é Jesus Cristo. Verdade, Jesus. A prova das coisas que não se veem. Aleluia, Deus. Se Fala, quando Jesus. vem uma enfermidade ou vem uma situação, é mais fácil nós falarmos: estamos doentes, estamos passando por lutas. Verdade, Deus. Porém a nossa fé diz para nós falarmos aquilo que a gente não está enxergando aos olhos naturais, mas que é a promessa de Deus para nossas vidas, que é a cura de todas as enfermidades, doenças e moléstias, e é o suprimento de todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. É promessa de Deus, é o que nossa fé tem que declarar e decretar. Porém não adianta nós termos só fé para alcançar a salvação, porque a palavra de Deus em Tiago nos diz que a fé sem obras, ela é morta. E como eu falei ontem, e eu vou falar para a igreja hoje, Aleluia, Jesus. não adianta eu ter fé
e continuar praticando as mesmas obras que eu cometia, que eu praticava antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E aí, eu gostaria de chamar a atenção da igreja para o livro de Êxodo, capítulo 20. Aleluia, Jesus, grande Deus. No verso 3, verso 2: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Quando Deus fala na sua palavra que Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, Ele quer dizer o quê? Que quando estávamos no mundo, nós éramos escravos. Sim, éramos escravos. Porque nós temos que nos sujeitar à cultura da sociedade. Nós temos que nos sujeitar aos desejos da sociedade. Nós temos que nos sujeitar aos pensamentos da sociedade. Aleluia, Deus. Muitas coisas vão contra aquilo que cremos e acreditamos. Porém, se nós não nos sujeitarmos à sociedade, não nos é permitida. Aleluia, Deus. Grande e eterno és tu, Pai. Porém, quando saímos do mundo, quando saímos do Egito, quando saímos da escravidão, o mundo diz que somos escravos da palavra de Deus. Porém, eu digo, repito, e vou sempre falar, que aí nós verdadeiramente somos livres. Aleluia, Deus. Porque aí nós podemos escolher aquilo que queremos. Aí a gente não fica escravo de uma sociedade aonde o que se é pregado é homossexualismo, é leviandade. Hoje, o ladrão tem mais valor do que o dono de casa. Aleluia, Jesus. Verdade, Pai. Hoje, estão querendo fazer com que a prostituta tenha mais valor do que a dona de casa. Aleluia, Jesus. Aquela que vende o seu corpo tem mais valor do que aquela que cuida da sua casa, dos filhos, Aleluia, Deus. que cuida do esposo. Verdade, Jesus. Essa é a sociedade que vivemos. E é dessa sociedade que Deus nos tirou. E Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Aleluia, Jesus. Só que quando Deus fala para não termos outros deuses diante dEle, Ele está querendo dizer, não somente em relação a imagens de escultura, mas principalmente aquilo que nós colocamos, Verdade, Jesus. no nosso coração acima dEle. Aleluia, Deus. Para alguns, o esposo está acima de Deus. Para outros, a esposa. Para outros, os filhos. Verdade. Para outros, o trabalho. Para outros, o futebol. Aleluia, Deus. Vai falando. Para outros, o Facebook, o WhatsApp, a internet, o que quer que seja, está acima de Deus. E isso é um Deus. Vai falando, Jesus. Porque ao invés de adorar o Senhor, essas pessoas adoram esses falsos deuses. Verdade, Jesus. No versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Verdade, Jesus. Aleluia, Senhor. Isto não é como muitos pregam, quando a gente passa por uma situação e, ai meu Deus, falou o nome de Deus em vão. Não é. Falar o nome de Deus em vão, tomar o nome de Deus em vão, é quando nós conhecemos a verdade e praticamos a mentira. É quando nós conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas. Verdade, Deus. E ao invés de praticarmos aquilo que Deus quer que nós façamos, a gente não faz. Amada igreja, se alguém pedir uma casa para Deus, Deus não vai dar uma casa. Aleluia, Jesus. Mas Ele vai dar a oportunidade de você poder conquistar a tua casa. Se você pede um carro, Deus não vai te dar um carro, mas Ele vai te dar a oportunidade de tu conquistar um carro. Verdade, Jesus. Aleluia. Se está passando por deserto, aflição, tribulação e angústia, Deus não vai te tirar deste lugar. Ele vai te dar a oportunidade de você confessar a verdade das Escrituras e adorar o nome dEle. Grande Deus. Para que assim Ele dê ordem aos anjos, porque os anjos são espíritos ministradores que Deus envia para ministrar ao nosso favor. Verdade, Jesus. Grande e eterno és tu, Pai. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se nós formos ver em 2 Timóteo 3, se não me engano, quando Paulo fala a respeito dos últimos dias, do tipo de pessoas que estarão nos últimos dias, uma delas é aquelas que não honram pai e mãe. Antes tratam o pai e a mãe de qualquer maneira, de qualquer jeito. A igreja pode até pensar, mas irmão, meu pai me tratou tão mal, a minha mãe me tratou tão mal. Pode até ser, mas isso não é motivo para tu deixar de honrar o teu pai e a tua mãe. Porque quando tu honra o teu pai e a tua mãe, os teus dias são prolongados. Esse é o primeiro mandamento com promessa que a Bíblia relata. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível. Eu tive meus dias de rebeldia quando jovem. Tive. Porque eu cresci num berço católico. E a minha madrasta me levava às missas. Só que lá eu via o padre pregar uma coisa e na própria igreja eu via outra coisa. Até que chegou o ponto, pelo meu pouco conhecer da época, eu disse, poxa, se a igreja de Cristo é assim, então Deus não existe.
E aí eu decidi me tornar ateu. Eu parei de acreditar em Deus, parei de acreditar. E eu fui um dos piores ateus que tinha. Porque eu era aquele tipo de ateu que destruía a fé dos outros. Quase ninguém tinha argumentos para me vencer num debate. Aleluia, Jesus. Até que Deus preparou uma situação. E através dessa situação, Grande Deus, aleluia, Jesus. eu estudei a palavra. E ao estudar a palavra, eu pude ter uma certeza. Aliás, duas certezas. A primeira certeza é que tudo que está aqui neste livro é verdade. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Que no contexto espiritual, a Bíblia não tem contradição nenhuma. E a segunda verdade é que eu me enganei. E eu fui convertido pela própria palavra de Deus. Não foi por homem, por mulher. E isso foi bom. Porque toda pregação que eu escuto, eu faço como a igreja de Bereia. Grande Deus. Eu examino nas escrituras para confirmar se realmente é assim. Aquilo que não é, eu excluo. E aquilo que é, eu trago. Honra teu pai e tua mãe. Depois que eu me converti, toda a mágoa que eu tinha do meu pai acabou. Não de uma hora para outra, mas porque eu decidi perdoar. E toda vez que vinha na minha lembrança, toda vez que a gente se via e acontecia alguma coisa semelhante, no meu coração eu dizia, não, eu decidi perdoar. Eu amo meu pai. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A gente não se vê muito, ele mora em Canoas. Mas o amor que sentimos um pelo outro é muito grande. E a minha mãe também. Porque quando eu ia completar 4 anos, a minha mãe tomou uma decisão infeliz. Ela tirou a vida dela, se jogou na frente do carro. E eu cresci, e grande parte da minha rebeldia também foi disso. Eu cresci me perguntando, por que, mãe? Por que tu fez isso? Eu sou teu filho, por que tu não decidiu me amar? Ao invés de tomar essa atitude, por que tu não ficou comigo? Hoje eu tenho quase nenhuma lembrança visual dela. Até a voz dela está sumindo da minha memória. Mas uma coisa é certa, eu a perdoei. E a minha oração é que ainda nos seus últimos fôlegos de vida, que ela tenha se arrependido do que fez. E eu possa encontrar ela na glória. Não para perguntar por quê, mas para abraçá-la. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi,
nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esta é a lei que Deus nos deixou. Aleluia, Jesus. Só que agora muitos vão perguntar, mas, irmão, Jesus Cristo não aboliu a lei? A gente não vive pela graça? Jesus Cristo não aboliu a lei. Ele cumpriu a lei. Verdade, Jesus. E nós vivemos pela graça? Sim. Porém, viver pela graça é pior do que viver pela lei. E eu vou provar biblicamente isso. Porque quando a palavra diz não matarás, aqui em João 3, para você ser considerado um homicida, você tem que ser pego no ato matando alguém, pela lei. Porém, Jesus disse que aquele que aborrecer um irmão é como homicida. Na lei tem que ser pego no ato. Verdade, Deus. Na graça, se você falar algo e o teu irmão ficar incomodado, você está matando o teu irmão. Não adulterarás. Na lei, você tinha que ser pego na cama adulterando para ser chamado de adúltero. Porém, na graça, Jesus Cristo nos diz que se a gente somente olhar para uma pessoa do sexo oposto com intenção impura, já adulterou com ela. Grande e eterno. Não furtarás. Você, para ser considerado ladrão, tinha que ser pego no ato, roubando. Porém, aquele que tudo pode, também é aquele que tudo vê. E se há uma caneta, se há algumas moedas, seja o que for. Ah, mas eu fui no mercado e me devolveram o dinheiro a mais. Você foi lá devolver? Não fui. Afinal, foi a pessoa que se enganou. Ladrão. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Hoje, por incrível que pareça, é tão fácil a gente dizer falso testemunho contra o nosso próximo. Porque hoje nós nos consideramos os santões. Não, eu sou santo, o meu próximo não é. Eu sou santo, o meu próximo é pecador. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Porque na frente é fácil a gente chegar, olhar no olho e dizer: eu te amo, meu irmão. Jesus te ama. Mas e quando você está reunido com outras pessoas? Aleluia, Deus. E o nome daquele que tu diz que ama é colocado na berlinda Aleluia, Jesus. Grande Deus. e começam a falar mal, qual é a tua atitude? Você repreende na palavra? Fica quieto? Grande e eterno és tu, Deus. Ou fala mal também? Fala, Jesus. Grande e eterno és tu, ó Deus. Aleluia, Jesus. Todo dia, quando abrimos nossos olhos, nós estamos diante de uma situação. O mundo diz que é ilusão.
porém as Escrituras dizem que é verdade. Aleluia, Deus. Quando abrimos nossos olhos, o Senhor está dizendo para mim e para ti: ei, o que tu vai escolher? O meu reino ou o inferno? Tu vai querer subir ou vai querer descer? Se tu quer subir, hoje tu vai me provar que tu é digno de subir. Só que se tu me provar que você não é digno de subir, você está provando que você é digno de estar lá embaixo. Mas irmão, Deus é amor. Deus é misericórdia. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. No livro de Coríntios, capítulo 13, fala Aleluia, que Deus Jesus, é amor. grande Deus. Que eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver o amor, eu não sou nada. Aleluia, Deus. Porém, no Salmo 89, versículo 14, está escrito que a base do trono de Deus é justiça, Verdade, Jesus. e juízo. Falar um pouquinho do amor de Deus? Sim. Deus nos ama muito. Mas o amor dele não pode ultrapassar a justiça. Verdade, Jesus. Ele é misericordioso? É, e muito. Ele é paciente? É, e muito. Mas isso não pode ultrapassar a justiça dele. Tanto que se o amor e a misericórdia de Deus fosse maior que a justiça dele, Cristo não precisava ter sido pregado numa cruz. Ele não precisava. Aleluia, Jesus, grande Deus. Mas ele foi pregado. Ele foi negado. Ele foi surrado. Cortaram ele, perfuraram ele. Colocaram uma coroa de espinhos. Bateram nele. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Porque assim como pelo pecado de um homem, todos nós somos pecadores. Também Verdade, Deus. pela justiça de um homem, todos nós somos justificados. Jesus Cristo teve que se tornar maldito para que a justiça de Deus fosse. E a prova que a justiça de Deus foi completamente, plenamente satisfeita é que no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, Jesus, grande Deus. E quando ele ressuscitou, ele instaurou o reino milenar dele aqui na terra. O que antes somente alguns profetas, alguns reis poderiam ter, que era a presença do Espírito Santo, em pequenos lapsos de tempo. Aleluia, Jesus. Quando Jesus Cristo instaurou o seu reino e foi assunto aos céus, o Espírito Santo está disponível para cada um de nós. Não para ser visitante, Aleluia, Jesus, mas grande para Deus. fazer morada, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Verdade, Jesus. Aleluia, Deus. E por que, irmão? Que todo dia eu tenho que travar uma luta comigo mesmo. Por quê? Porque em Apocalipse 2, 9 diz: eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são,
mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, Deus. Grande e eterno és tu, Pai. Então, quando a gente começa a ter respeito por nós mesmos, Aleluia, Deus. a gente começa a vencer aquela guerra necessária. Independente se a nossa vida vai ser abreviada, se vamos morrer na velhice, ou se Jesus voltará antes. Independente de uma dessas 3 situações, se nós vencermos o nosso eu, Aleluia, Deus. é o Senhor Jesus que vem nos buscar Verdade, e Deus. nos levar para o reino. Grande Deus. Eu sei que esta não é a palavra que a igreja queria escutar hoje, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Sabem por quê? O capítulo 10 de Mateus está intitulado Os 12 e sua missão. Os 12 eram discípulos de Cristo. Hoje, nós somos discípulos de Paulo, assim como Paulo foi discípulo de Cristo. Verdade, Jesus. Esta palavra é para nós. E novamente eu digo, porque se nós tivermos a atitude correta, se nós tivermos os pensamentos corretos, se da nossa boca sair somente coisas que edificam, o Senhor vai parar de chorar por nossa causa. O Senhor vai parar de se preocupar por nossa causa. O Senhor vai parar de ficar desesperado por nossa causa, angustiado, temeroso, sofrendo por nossa causa. Ele vai sentir alegria e prazer. E assim como nós, Ele também não verá o momento de dizer: vinde benditos de meu Pai. Aleluia, Jesus. Aleluias. Quero convidar a igreja a se pôr em pé agora.